Fala, meus queridos! No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto aí que muita gente me pergunta e que interessa a muita gente, que são os termogênicos. Esses compostos aí que são utilizados para aumentar a nossa temperatura corporal estão amplamente associados com a perda de peso. Mas para a gente falar de termogênico, primeiro a gente precisa entender onde que ele vai atuar, aonde mesmo, dentro da nossa mitocôndria. E se você não viu o vídeo sobre a mitocôndria, volta ao vídeo anterior que tem bastante informação sobre ela lá. Mas olha só, nós temos a nossa mitocôndria, membrana externa, membrana interna e o espaço lá da matriz mitocondrial. Nesse espaço vai acontecer o ciclo do ácido cítrico, que tem por função tirar elétrons das moléculas. Ele tira esses elétrons, doa para os carreadores de elétrons, NADH e FADH2, e esses carreadores de elétrons jogam esses elétrons lá para as proteínas que estão nessa membrana mitocondrial interna, que fazem parte então da nossa cadeia transportadora de elétrons. Só que olha o seguinte, essas proteínas vão transportando esses elétrons até chegar no oxigênio, e o oxigênio recebe os elétrons, vira água. Só que tem uma coisa, essas proteínas, quando vão levar esses elétrons, elas cobram um pequeno pedágio. Elas cobram prótons. Então, lá na membrana interna, os prótons são retirados da matriz e jogados para o espaço entre as duas membranas, que agora fica positivo e com pH ácido. E aí esses prótons, quando eles vão voltar para a matriz, eles passam por dentro da ATP sintase e o ATP é produzido. E aí, onde vão entrar os termogênicos? Os termogênicos, eles funcionam da seguinte forma. Lá na membrana mitocondrial interna é como se eles formassem um poro nessa membrana. E aí os prótons podem atravessar por esse poro e isso não vai gerar moléculas de ATP. Quando os prótons passam pelo poro, gera calor, mas não vai gerar ATP. Se não vai ser gerado ATP, a própria célula vai estimular mais glicólise, mais ciclo do ácido cítrico, mais beta-oxidação, todos os processos que vão fazer, então, gasto de reserva. E com isso, então, cada vez mais você vai gastando as suas reservas, porque você não está produzindo ATP e está produzindo calor. Isso acontece lá no nosso tecido adiposo marrom, que a gente tem mais quando é criança, e conforme a gente chega na idade adulta, a gente perde ele. Porque quando é criança, a gente precisa manter a nossa temperatura corporal, por isso que é importante produzir calor, ao invés de produzir energia. Por isso, os nossos termogênicos, eles são chamados de moléculas desacopladoras da fosforilação oxidativa. Porque eles tiram, eles fazem com que esse fluxo de prótons passe por um lugar diferente do que normalmente faria lá pela ATP sintase. A gente tem que lembrar que desacoplador é diferente de inibidor, porque nós temos alguns componentes, como por exemplo cianeto, que é liberado da combustão de partículas de borracha e tudo mais, e esse cianeto ele é um inibidor dessa cadeia transportadora de elétrons. Se não transporta os elétrons, você acumula muito NADH, muito FADH2, e isso impede tanto o funcionamento do ciclo do ácido cítrico quanto da glicólise. E aí vai complicar e vai parar o seu metabolismo e você pode vir à morte se a intoxicação por cianeto for muito complexa. E aí você pode dizer que tem um monte de suplemento que é vendido aí no mercado que vão fazer a mesma coisa que eu acabei de dizer para você, vão produzir calor ao invés de ATP. Mas infelizmente eu vou dizer para você que isso não acontece. Tanto que, se você for uma daquelas pessoas que tem termogênico em casa, olha a bula do termogênico, não tem termogenina. O termogênico só tem cafeína. Isso porque cafeína, aveia, quinoa, gengibre, pimenta, mostarda, todos eles são alimentos que são chamados de termogênicos, mas não porque eles têm termogenina, mas porque eles geram calor. Esses alimentos, quando chegam lá no nosso trato gastrointestinal, estimulam tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso simpático. E essa estimulação gera mais contração intestinal, gera mais secreção de suco gástrico, gera mais tudo
aumentado ali nesse nosso trato gastrointestinal. E com essa atividade aumentada, o que a gente vai acontecer? Nós vamos ter o maior gasto de energia para digestão e absorção desses alimentos. Por isso que esses compostos são chamados de termogênicos. Mas por que não se vende no mercado, então, um suplemento que tenha termogenina? Pensa você comigo. Se a gente disponibiliza no mercado um composto que vai gerar calor ao invés de ATP e que vai gastar todas as suas reservas energéticas para gerar esse calor, imagina quantas pessoas iriam morrer por intermação para tentar acelerar esse processo. Por isso existe uma convenção mundial que é proibido a venda de termogênicos à base de termogenina. Certo? Grande abraço e até o próximo assunto.